Glória a Deus, como é bom essa atmosfera. Obrigado. Como é bom estar na presença do Senhor nesta manhã. Hoje, primeiro dia da semana, primeiro domingo do mês. Deus tem falado muito no meu coração sobre primícias, né? E como é bom começar a semana na presença do Senhor. Como é bom começar a semana entregando os nossos primeiros minutos da nossa semana, do nosso dia na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz que se as primeiras coisas forem santas, se a primeira parte da massa, a primeira parte da produção for santa, todas as coisas serão santas. Eu quero dizer para você que você é um privilegiado por estar aqui, porque isso vai santificar a sua semana. Amém? Glória a Deus. Quero falar com muita alegria, apresentar aqui a vida do Diego e da Ana, que estão nos visitando nesta manhã. Diego é um amigo de longa data, né? Foi membro da comunidade aqui há alguns anos atrás, não vou falar, né, Diego, para não entregar a idade, né? O Diego fez parte dos jovens adolescentes aqui. Tu não lembra, mas eu acho que ele lembra da Adna, lembra do David, só que o David era pequenininho, né? Não sei se vai lembrar da Stephanie, mas a Stephanie também estava, filha da Rogéria e do Reginaldo, não sei se você lembra. Ah, então, viu? Então sejam muito bem-vindos neste lugar, que bom ter vocês aqui, nós amamos vocês. Amém, amém, glória a Deus. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito empolgado, né? Deus tem falado no meu coração. Hoje nós vamos começar uma série de ministrações, que serão 5 ministrações, e o tema dessas ministrações é quando orares. A Bíblia fala no livro de Lucas, né, capítulo 11, os discípulos de Jesus perguntaram para Jesus: Jesus, como ensina-nos a orar? E eu quero falar muito nesse tempo sobre oração. A oração, eu creio que é a parte mais importante da vida de um cristão. Eu não tenho como dizer que eu sirvo a Deus se eu não oro, não é verdade? Eu não tenho como dizer que eu sirvo a Deus se eu não me relaciono com Ele. E a maneira de eu me relacionar com Deus é através da oração. A palavra do Senhor fala em 1 Tessalonicenses 5,17, que nós devemos orar sem cessar, ou seja, em todo o tempo nós devemos estar em comunhão com o Pai. Orar é algo fundamental na vida do cristão. Amém? Mas eu quero que você feche os teus olhos nesse momento mais uma vez, e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, quero colocar diante da Tua presença, Senhor, a minha vida. Espírito Santo de Deus, usa-me, fala comigo nessa manhã, que o que eu vou transmitir nessa manhã, Senhor, seja a Tua palavra e não a minha, que seja a Tua voz falando através da minha vida nesta manhã, que o Senhor use a minha vida para ministrar no coração dos meus irmãos, que esta palavra penetre em cada coração, no nome santo de Jesus. E a igreja diz um amém bem forte. Amém, amém, glória a Deus. Então vamos começar, em nome de Jesus. Quero primeiramente abrir no livro de Mateus, capítulo 6, e nós vamos ler do verso 9 em diante. Pode colocar para mim, Luiz, Mateus capítulo 6, verso 9 em diante. Você pode abrir também. Amém? Tem como colocar outra versão, Luísa? Bota a Almeida atualizada. Amém. Pode ser essa mesmo. Mateus 6, a partir do verso 9, fala assim: portanto, orem assim:
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também perdoamos os nossos devedores. Pode passar para o 13. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos, para sempre. Amém. Amém. Nós vamos nessas próximas 5 semanas fazer um estudo profundo em cima desta oração. Essa oração foi a oração que Jesus ensinou os seus discípulos. E dentro desse texto, que tem 4 versículos, existem chaves poderosas para você se relacionar com Deus. Existem chaves poderosas para que a tua oração seja ouvida. E existem chaves poderosas para que o seu relacionamento com Deus seja mais íntimo e profundo. Sabe, queridos, muitos cristãos não sabem orar. Muitas pessoas se convertem, aceitam a Jesus, mas elas não sabem orar. Elas não sabem como chegar diante de Deus. E isso é fundamental na vida do cristão. A Bíblia fala em Tiago, capítulo 4, verso 3. Vou pedir para a Luísa colocar ali para mim. Pode colocar, Luísa? Tiago, capítulo 4, verso 3. E você pode abrir também, em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. Que alegria ter vocês aqui. Estão aqui os pais da Luísa e da Letícia, né? Que não é eu e a Aline, tá? Sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de vocês neste lugar. Amém. Que felicidade ter vocês aqui. Nos conhecemos ali no parque, né? Que bom ter vocês aqui. Sejam bem-vindos. Nós amamos vocês. Amém. Colocou ali para mim, Luiz? Tiago capítulo 4, verso 3 fala assim: pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Oh, querido, glória a Deus, Deus te abençoe, obrigado. Então, muitos cristãos não têm as suas orações ouvidas, porque não sabem pedir, porque não sabem se chegar diante de Deus. Eu que sou pai, né? Você que é pai, você sabe que o teu filho tem um jeito de chegar diante de você que ele te dobra, não é verdade? Essa semana o Daniel me mandou uma mensagem no WhatsApp: papai. Eu falei: ih. Compra um jogo para mim. E o Daniel é um filho que ele dificilmente pede alguma coisa. Então eu falei: não, filho, eu compro um jogo para você. Já a Luísa, em todos os lugares, todos os momentos, todas as situações, né, está pedindo algo. Então nós, como filhos, também precisamos aprender a se chegar ao nosso pai, né? A expressão pedir mal nesse texto, ela fala pedir com intenções egoístas, para satisfazer desejos pessoais e mundanos. Tiago critica aqueles que buscam apenas a gratificação pessoal em suas orações. Muitas vezes, nós queremos chegar diante de Deus só para pedir coisas que são para os nossos próprios prazeres. Eu, como pai, eu jamais vou dar algo para o meu filho que eu sei que vai ser ruim para ele. Não é verdade? Quem aqui é pai sabe, você jamais vai dar algo para o teu filho que você sabe que vai ser ruim para ele. Por mais que satisfaça um desejo momentâneo, você sabe que aquilo no futuro vai ser ruim para ele. E ainda mais Deus, que sabe de todas as coisas. Então Ele sabe aquilo que é bom e aquilo que não é bom para a gente. Então muitas vezes nós pedimos mal, para satisfazer somente os nossos desejos. E por isso a nossa oração, ela não é ouvida.
nós precisamos entender que para as nossas orações serem ouvidas, isso tem que tocar o coração de Deus. Antes de falar sobre a oração do Pai Nosso, que vai ser o nosso foco nos próximos 5 cultos, e nós vamos separar ela em 5 partes, né? Eu quero falar sobre como não orar. Antes de Jesus nos ensinar a orar, Ele nos ensinou como não orar. E eu vou pedir para a Luísa colocar ali no Mateus capítulo 6 de novo, e nós vamos ler a partir do verso 7. Pode botar o 6. Aqui Jesus diz: mas ao orar, entre no seu quarto e com a porta fechada, ore a seu pai que está em secreto. E o seu pai que te vê em secreto, lhe dará a recompensa. Agora pode passar para o 7. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque pensam que por muito falar serão ouvidos. Tem muitas pessoas que acham, pode deixar esse versículo na tela, Luísa, não tira. Tem muitas pessoas que acham que o tempo da oração vai determinar se ela será ouvida ou não. Ou seja, se eu orar muito, aí Deus vai me ouvir. Se eu orar pouco, Deus não vai me ouvir. Mas no verso 6, volta ali, Luísa. Ele fala que quando orarmos, nós temos que entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao nosso Pai que está em secreto. O que fala de secreto? Por que fala de quarto? Quarto é lugar de intimidade. Quarto é lugar de relacionamento. Então, quando nós orarmos, a primeira coisa que nós precisamos fazer é orar com intimidade, relacionamento, e não ficar falando vãs repetições, vãs palavras, mas orar com sinceridade, né? Agora coloca no versículo 8 para mim, Luísa. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe. Aliás, o versículo 5, desculpa. Aqui, esse que eu queria. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. A palavra hipócrita, ela fala no dicionário que é uma pessoa que sente algo, mas expressa outra coisa. E o contrário de hipócrita é sincero. Então, na oração, nós precisamos ser sinceros. Por isso que Jesus fala que nós não devemos orar como os hipócritas, porque eles oram para homens, mas a oração, ela é para Deus. Tem muitas pessoas que oram para agradar a homens. Tem muitas pessoas que dizem que têm uma vida de oração para agradar a homens. Mas a nossa oração, ela é para Deus. Por isso que a Bíblia fala no versículo 6, que quando nós orarmos, nós temos que orar em secreto. E orar com sinceridade. E não orar como os hipócritas. Então, o tempo de oração não determina se a tua oração vai ser ouvida ou não, mas sim a sinceridade do seu coração. A Bíblia fala em Mateus capítulo 7, do verso 7 ao 8, não precisa abrir, Luiz. Pedi e dai-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, e todo aquele que busca encontra. Então, quando orarmos, nós devemos buscar, buscar, buscar e buscar. Pedir, pedir, pedir. Tem pessoas que têm vergonha de pedir as coisas para Deus, porque acha que não são dignas. Mas a palavra do Senhor também diz, em 1 Tessalonicenses, aliás, em Filipenses, que nós não podemos ficar inquietos com coisa algumas,
mas colocar as nossas petições diante de Deus. Então, precisamos orar sem cessar, precisamos orar com sinceridade, precisamos orar com intimidade e precisamos orar no secreto. Essa é apenas uma introdução. Precisamos não orar. Como não orar? Como os hipócritas, que acham que com muitas palavras vão impressionar ao Senhor. E nem orar para homens, mas orar para Deus. Essa é só uma introdução, mas o meu foco mesmo está na oração do Pai Nosso. E é sobre ela que eu quero falar nessa manhã. Vou pedir para a Luísa colocar de novo então Mateus capítulo 6, verso 9. Assim é a oração que o Senhor ensinou. E hoje nós vamos focar somente nesse versículo. Nós vamos separar a oração do Pai Nosso em 7 partes. A oração do Pai Nosso, ela tem 7 pedidos. Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso a fazer 7 pedidos. O primeiro pedido: santificado seja o teu nome. O segundo pedido: venha o teu reino. O terceiro pedido: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O quarto pedido: pão nosso de cada dia nos dá hoje. O quinto pedido: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. O sexto pedido: não nos deixe cair em tentação. E o sétimo pedido: mas livra-nos do mal. O número 7 na Bíblia, ele fala de algo completo. Todas as vezes que o número 7 aparece na Bíblia, ele fala de algo completo. Deus criou o mundo em 7 dias. Completo. O povo de Israel marchou ao redor dos muros de Jericó durante 7 dias. Completo. No 7º dia, eles marcharam ao redor dos muros de Jericó 7 vezes. Completo. Apocalipse fala dos 7 selos, das 7 trombetas. E enfim, muitas outras citações de 7. E a oração do Pai Nosso nos ensina 7 pedidos. Então, uma oração completa, ela precisa ter esses 7 pedidos. Hoje nós vamos estudar sobre 2 deles. Sobre um deles. Mas antes de fazermos os nossos 7 pedidos da oração do Pai Nosso, a primeira coisa que o Senhor Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso é chamar Deus de Pai. Ele começa nos ensinando a chamar Deus de Pai. Pai Nosso. Pai Nosso. Esse Pai aqui, Jesus, os historiadores acreditam que ele orou com certeza em aramaico, que era a língua que ele falava. Apesar da Bíblia ser escrita no grego, o Novo Testamento, ele orou em aramaico. E ele usou a palavra Abba. Abba fala de paizinho. Abba fala de intimidade. Abba fala de relacionamento íntimo com o Senhor. Então a primeira coisa que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso é chamar Deus de Abba. No Antigo Testamento, Deus é citado como Pai 13 vezes. E a maioria das vezes que Deus é citado como Pai, ele fala em um significado geral. E Ezequiel fala, a primeira vez que Deus é chamado como Pai na Bíblia é no livro de Ezequiel. E ele está falando sobre o povo de Israel. Ou seja, no Antigo Testamento, Deus se revelou como um Pai, mas um Pai no geral. Um Pai criador, um Pai supridor, um Pai protetor. Mas Jesus veio nos mostrar que existe um Pai de relacionamento.
Nós estávamos conversando aqui antes do culto com algumas pessoas. O pastor Marcelo falou que antigamente, né, os filhos tinham vergonha de chegar aos pais, né, porque os pais eram, né, qual foi a palavra que o pastor usou? Oi? Mais rudes, os pais eram mais fechados. E assim era o pai no Antigo Testamento. Ele era supridor, ele era provedor, ele salvou muitas vezes o povo de Israel. Mas isso não era por causa do pai, isso era por causa de nós, do povo. Porque o pai, desde Adão, ele sempre quis se relacionar com o seu povo. E aí Jesus veio na terra para nos mostrar como nós devemos nos relacionar com o nosso pai. Já no Novo Testamento, Deus é citado como pai mais de 150 vezes. Mateus 7, verso 11 fala assim: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus dará bens ao que lhe pedirem. Deus mandou Jesus na terra para nos ensinar que Deus é o nosso Abba. Então nós precisamos entender que todas as vezes que você for orar, a primeira coisa que você precisa fazer é entender que Deus é o teu Pai. Ele é o teu Abba. Ele é o teu Pai. Você não está falando com qualquer pessoa. Você não está pedindo para uma autoridade. Você não está pedindo algo para um governante. Você não está pedindo algo para uma pessoa distante. Mas você está pedindo algo para o teu Abba. Você está se relacionando com o teu Abba. Deus, Ele é Pai. Vou pedir para a Luísa abrir para mim Romanos capítulo 8, do verso 14 ao 18. Nós vamos ler. Vocês podem acompanhar comigo? Romanos 8, do 14 ao 18, fala assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Continua, Luísa. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de pelo meio do qual clamamos Abba Pai. Abba Pai. Continua, Luísa. 16. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Continua, Luísa. E se somos filhos, somos o quê? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos o quê? Glorificados. O próximo, Luísa. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. Amém? Entenda uma coisa, querido. Você é filho de Deus. E você, como filho, você tem que clamar a Ele como Pai. Muitas pessoas veem Deus distante. Muitas pessoas veem Deus como uma pessoa distante. Mas a primeira coisa que Jesus nos ensina no Pai Nosso é que Ele é o nosso Pai. Um Pai perfeito. Um Pai que é santificado. Por que nós, na oração do Pai Nosso, nós devemos dizer que o nome do Senhor é santificado? Por acaso o Senhor já não é santo? Por acaso Deus precisa que nós o santifiquemos? Não. Mas por que nós, a primeira petição que Deus nos ensina na oração do Pai Nosso é santificar o nome dEle.
Por que que nós devemos santificar o nome de Deus? A palavra santificado significa separado, reverenciado, exaltado. O pedido não é para tornar o nome de Deus santo, porque ele já é, mas para que nós reconheçamos ele como santo em nossas vidas. Nós devemos reconhecer que o nosso Pai, ele é santo. Nós devemos entender que o nosso Pai, ele não é um Pai comum, mas ele é um Pai santo. Deus é santo. Luiz, abre para mim aí Ezequiel 36, e nós vamos ler do versículo 23 ao 28. A primeira coisa em uma oração que você deve pedir para Deus é que Ele seja santificado na sua vida, que o nome dEle seja santificado, que o nome dEle seja exaltado através da sua vida, porque tudo que você for pedir depois disso precisa ser santificado. Ezequiel 36, do 23 ao 28, colocou para mim, Luísa? Diz assim: revelarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio delas. As nações saberão que eu sou o, diz o Senhor Deus, quando eu manifestar a minha santidade diante dela por meio de vocês. Pode continuar, Luísa, até o 28. E eu os tirarei do meio das nações, e congregarei de todos os países, e os trarei de volta para a sua própria terra. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, e de todos os seus ídolos. E lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Por que que nós precisamos primeiramente santificar o nome do Senhor? Porque o nome dele tem sido profanado entre as nações, e o Senhor precisa ser santificado nas nossas vidas. Eu falei aqui no início que se as primeiras coisas forem santas, todo o restante será santo. Então, sempre que você começar uma oração, a primeira coisa que você tem que colocar diante de Deus é a santificação de tudo isso. Antes de pedir qualquer coisa, antes nós pedimos o pão, o perdão, o livramento, nós precisamos santificar o nome do Senhor. Santificar é o oposto de profanar. Santificar é dar a Deus a glória devida. Tudo que você for fazer depois disso vai ser santificado. Você precisa primeiro santificar o nome do Senhor na sua vida. Primeira coisa, quando você for orar, entender que você está se relacionando com o seu Pai. Entender que você tem um Pai, que Deus, Ele é Pai. Um Pai, mas é um Pai santo. É o Pai todo-poderoso. É o Pai que pode todas as coisas. Nós devemos santificar o nome de Deus, porque é o primeiro passo de uma oração verdadeira. Santificar a Deus nos faz lembrar que oração não é só sobre as nossas necessidades, mas é sobre honrar a Deus.
Quando eu começo a minha oração, quando eu começo a minha vida, o meu tempo com Deus, santificando a Ele, eu entendo que tudo que eu vou pedir daqui para frente tem que ser para honrar e glorificar ao nome dEle. Eu entendo que tudo daqui para frente é para a honra e glória do nome do Senhor. Mateus 5, verso 16 fala assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, as nossas boas obras, elas precisam glorificar, elas precisam exaltar ao nosso Pai que está nos céus. Entenda uma coisa: tudo que nós fazemos, toda a nossa vida, ela deve ser para glorificar o nosso Pai. Por isso que a primeira coisa que nós temos que pedir em uma oração é a santificação do nome do Senhor, para que o nome dele seja santificado em nossas vidas. Eu vou pedir para a Luiz abrir para mim João 14. Queria que você abrisse também João 14. E nós vamos ler o verso 13 e 14. Pode abrir para mim, Luísa. E tudo, repete comigo, tudo, e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Continua, Luiz, 14. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Só que aqui ele coloca o quê? Uma condição. Volta no 13 para mim, Luísa. A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Tendo uma coisa: tudo que você pedir ao Senhor, se for para a honra e glória dele, Ele fará. Amém. Tudo que você pedir ao Senhor, se for para a santificação dele, Ele fará. Porque toda a honra e toda a glória deve ser dada ao Senhor. Tudo é para Ele. Por isso que nós precisamos, em primeiro lugar, santificar o nome do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Se tudo o que você pedir, se tudo o que você fizer, estiver santificando o nome do Senhor, pode ter certeza que a sua oração será ouvida. Que a sua oração, ela chegará diante do Senhor. E o Senhor vai receber a sua oração. Quando vivemos em obediência, estamos santificando o nome do Senhor diante do mundo. Nós fomos chamados para santificar o nome do Senhor. Por isso, a primeira coisa em nossas vidas deve ser santificar o nome do Senhor. Amém? Hoje nós temos aqui a ceia. E a ceia, ela é para que o corpo de Cristo entre em nós. Nós vamos aqui compartilhar do pão, compartilhar do vinho. Vou pedir para a Luiz abrir para mim 1 Coríntios capítulo 11.
Nós vamos ler a partir do verso 20. 1 Coríntios 11, a partir do verso 20. Quando, pois, se reunirem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem? Pode passar para o 21. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, enquanto um fica com fome e o outro fica embriagado. Continua. Será que vocês não têm coisas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham o que nada tem? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisso certamente não posso elogiá-los. Continua, 23. Porque eu recebi do Senhor também o que lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão. Continua, Luísa. E tendo dado graça, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Continua. Do mesmo modo, depois da ceia, também tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Continua, Luísa. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o meu cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Pode ler o 27 também. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. 28. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pode continuar, Luísa. 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Continua. É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Até aqui está bom. Volta ali no 29 para mim, Luísa. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que ele quer dizer nesse versículo? O que seria discernir o corpo? De qual corpo ele está falando aqui? É do seu corpo ou do corpo de Cristo? Do corpo de Cristo. Por que eu estou falando isso? Por que eu li esse texto? Nós precisamos ter discernimento daquilo que é santo e daquilo que não é. Tem muitas pessoas que acham, que pegam esse versículo aqui e acham assim: ah, mas se eu estiver em pecado e eu comer o pão, eu vou estar doente. E não é isso que o texto quer dizer. O texto está querendo dizer é que se você não entender a santidade do que você está fazendo durante a ceia, se você não tiver discernimento que esse corpo que nós vamos receber aqui é o corpo de Cristo, e que o corpo de Cristo é santo, aí sim, nós vamos beber e comer juízo para nós mesmos. Por quê? Porque o profano não se mistura com o santo. E é por isso que na oração do Pai Nosso, a primeira coisa que Jesus nos ensina é a santificar. Eu quero que você fique com essa palavra no teu coração. Deus tem falado muito comigo sobre isso nesses dias. Ontem ali nós estávamos conversando, sobre primícias. O que é a primícia? É você santificar as primeiras coisas. Nós temos instituído aqui na igreja desde o mês passado que o primeiro dia do mês é o dia das primícias, e nós temos encorajado as pessoas a se santificarem ao Senhor. Nós temos aqui encorajado as pessoas a tirar o primeiro dia do mês, a santificar ao Senhor. Por que nós fazemos a ceia no primeiro domingo do mês? Porque o primeiro domingo do mês
é o culto das primícias, é o primeiro culto do mês, e é o culto que nós vamos santificar ao Senhor. Por isso nós precisamos ter discernimento de que se as primeiras coisas forem santas, todo o restante será santo. Por isso, querido, eu quero que você grave no teu coração essa primeira chave, aliás, essas duas chaves que existem na oração do Pai Nosso. Das 8 chaves que nós vamos falar nos próximos cultos, as 2 primeiras é: Pai, Deus é Pai, Ele é Pai. Entenda uma coisa: quando você se chegar diante de Deus, você está se chegando diante do seu Pai. Só que Ele é um Pai santo. Por isso que você tem que ter discernimento daquilo que você está fazendo. Muitas pessoas não têm a sua oração ouvida. Muitas pessoas recebem juízo porque não têm discernimento da importância que existe no relacionamento com o Senhor. Sabe, queridos, no Antigo Testamento, se alguém entrasse no Santo dos Santos, indignamente ele morria. Eu esqueci o nome do rapaz que estava carregando, eles estavam carregando a arca. Isso, eles estavam carregando a arca e ele tocou na arca sem poder e ele morreu. Por quê? Porque as coisas... Nadab e Abiú entraram na presença do Senhor indignamente e morreram. Hoje isso acontece? Não fisicamente, mas o texto diz aqui que quem não discerne o corpo, não entende a santidade que há em Deus, traz juízo sobre si. Coloca no próximo versículo, Luísa. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, não poucos os que dormem. Por isso que muitas pessoas enfraquecem na fé. Por isso que muitas pessoas, elas se achegam diante de Deus e depois saem, não conseguem se firmar, porque elas não entendem a santidade que há no Senhor. Deus, Ele é Pai, sim, um Pai de amor, como nós lemos aqui, um Pai perfeito, mas Ele é santo, e nós precisamos ter o discernimento da santidade do Senhor. Precisamos ter discernimento e respeito à santidade do Senhor. Tem muitos cristãos brincando de ser cristãos. Tem muitos cristãos vivendo um oba-oba espiritual. E aí eles não têm as suas orações ouvidas e eles não sabem por quê. E aí eles jogam a culpa em quem? Ai, mas Deus não me ama. Deus não me ouve. Eu pedi para Deus me dar um carro e Ele não deu. Queridos, entenda uma coisa: você precisa ter discernimento de que Deus é santo e Ele só age no meio da santidade. Por isso que a primeira coisa que nós devemos pedir numa oração é a santificação do nome do Senhor. É que o Senhor seja santo nas nossas vidas. Santificado seja o nome do Senhor em tudo que eu fizer. Santificado seja o nome do Senhor na ceia que nós vamos partir. Santificado seja o nome do Senhor no teu trabalho. Santificado seja o nome do Senhor na sua casa, na sua família, com os seus filhos. Santificado seja o nome do Senhor na sua vida. Entenda uma coisa: as primeiras coisas têm que ser santas. As primeiras coisas precisam ser santas. Da mesma maneira que se as primeiras coisas forem santas, as outras serão, né? A reciprocidade é verdadeira. Se o início não for santo, o restante não será.
o restante não será. Se as primeiras coisas não forem santas, o restante não será. Por isso que a primeira coisa que Jesus nos ensina, a primeira coisa que nós devemos pedir no Pai Nosso: santificado seja o teu nome, em tudo que eu fizer, em tudo que eu falar, em todo o meu jeito de agir, em todo o meu jeito de viver. Santificado seja o nome do Senhor em todas as coisas. Amém? Amém. Quero que você fique de pé neste momento. Semana que vem, nós vamos falar sobre o reino e a vontade do Senhor. Mas eu quero te dizer que hoje é dia de santificação. Hoje é dia de santificação. Porque as primeiras coisas precisam ser santas. As primeiras coisas precisam ser santas. Eu quero que você feche os teus olhos. Eu quero te convidar a vir aqui à frente, todos vocês. Eu quero te convidar nesta manhã a dizer: Pai nosso, Pai querido, Pai amado, meu Abba, meu tudo, Pai querido, Pai amado, Pai santo, santificado seja o teu nome na minha vida, santificado seja o teu nome na minha casa, santificado seja o teu nome na minha família, santificado seja o teu nome no meu trabalho, santificado seja o teu nome nesta igreja, santificado seja o teu nome em tudo que eu fizer. Entenda uma coisa: servir a Deus é um convite à santidade. Jesus disse: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. O Senhor tem um convite nesta manhã, a santidade na sua vida. Por isso eu quero que você, neste momento, coloque a sua vida diante de Deus. Eu não sei o que você está passando. Muitas pessoas têm vivido dificuldades, têm vivido lutas. Mas você precisa entender que você precisa colocar diante de Deus, em primeiro lugar, a santidade na sua vida. Porque se você não for santo, se o nome do Senhor não for santificado na sua vida, você não vai alcançar as coisas que Deus tem para a sua vida. Deus precisa ser santificado em tudo. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Eu quero que você faça um compromisso com o Senhor nesta manhã, de a partir de hoje decidir viver uma vida de santidade e santificação ao Senhor. E eu quero que você ore neste momento: Pai, Abba, oh Pai querido, Pai amado, Pai maravilhoso, que trouxe o teu filho à terra, que entregou o seu filho por amor a nós, que nos amou desde a criação, desde a fundação do mundo. O Senhor anseia em se relacionar conosco como um pai. Tu és o nosso Abba,
Tu és o nosso Pai, Tu és o meu Pai. Oh Pai, eu quero santificar o Teu nome nesta manhã. Que a minha vida, que as nossas vidas sejam para santificar o Teu santo nome. Senhor, que esta igreja, ela exista para santificar o Teu santo nome. Que a minha casa, a minha família, a minha vida, os meus filhos, tudo que tenho, tudo que sou, seja para santificar o Teu santo nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome nas nossas vidas. Coloque a mão no teu coração. Vou pedir para a Aline, o pastor Marcelo, a pastora Cristina estarem orando pelas pessoas. Queridos, decida nesta manhã. O Senhor te dá um convite. O Pai maravilhoso, o Pai todo-poderoso, o Pai que te ama, Ele te faz um convite à santidade. O Pai maravilhoso, o Pai todo-poderoso, Ele te convida à santidade, porque você só vai conseguir se relacionar com Ele se você for santo. Nada que não é santo pode entrar na presença do Senhor. Nada que não é santificado pode entrar na presença do Senhor. Queridos, que nesta manhã você tome a decisão de santificar a tua vida, de santificar a sua casa, de santificar a sua família, de santificar o seu trabalho, de santificar tudo que você tem. O Senhor tem chamado a igreja à santidade. Nós não vemos mais sinais, prodígios e maravilhas no meio da igreja, porque a igreja deixou o profano entrar, porque a igreja tem fugido da santidade, e o Senhor só opera no meio da santidade. O Senhor só age no meio do que é santo. Ele é santo e nele não pode haver profanidade. Ora balabalabassure canta larabashure canta larabashure larabalabassure canta larabashure canta larabalabashure canta larabashure. Ora balabassure canta larabashure canta larabashure. Rabalabassure canta larabashure canta larabashure. Ora balabassure canta larabashure. Ora balabassure canta larabashure canta larabashure 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 larabashure. Oh Deus. Ora balabassure canta larabashure canta larabashure canta larabashure. Rabalabassure canta larabashure. Nada além do sangue de Jesus. Rabalabassure canta larabashure canta larabashure canta larabashure. Rabalabassure canta larabashure canta larabashure. Aceito como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
nome de Jesus. Senhor, eu quero orar, Deus, por esta igreja, Senhor. Queridos, eu queria que você se ajoelhasse agora, se você puder, onde você está. Senhor, Ele nos ensina quando orarmos a chegarmos ao nosso Pai em secreto. E o nosso Pai que está em secreto nos recompensaria. A palavra do Senhor também diz, nós lemos ali em 1 Coríntios capítulo 11, que o homem deve examinar a si mesmo. Examinar a si mesmo. E eu quero te convidar neste momento a examinar a si, em secreto. Se você quiser chegar um pouco para o lado, se você quiser ficar em um canto, mas eu quero te convidar neste momento a examinar a si mesmo. O que tem te afastado? O que não tem santificado a sua vida nesses dias? O que tem tirado você afastado do Pai, afastado da santidade dEle? E eu quero que o Senhor vai tocar no teu coração neste momento. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Deus, eu clamo, Senhor, por esta igreja, Pai. Eu clamo por cada um que está aqui nesta manhã, Deus, que o Teu Espírito Santo, como nós lemos ali, que nós fomos adotados como filhos, através do Espírito. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, toque em cada coração. Que o Teu Espírito Santo ministre, Deus, em cada vida que está aqui, Senhor. Leva-nos, Senhor, a santidade. Oh Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que impede, oh Senhor, tudo aquilo que nos impede de vivermos uma vida de santidade, Senhor, tira de nós, limpa-nos, nos purifica, nos lava com o Teu sangue. Nos lava nesta manhã, Senhor. Nos lava e nos purifica, Senhor. Pai, Abba, meu Abba, meu Pai. Pai, eu te amo tanto. Limpa os nossos pecados, limpa, Senhor, aquilo que nos afasta de Ti. Limpa, Senhor, dos nossos corações aquilo, Senhor, que nos impede de ser santos. Purifica a Tua noiva, Senhor. Purifica a Tua igreja, Senhor. Purifica a Tua igreja nesses dias, Senhor. Purifica, Senhor, a Tua igreja, Pai. Purifica, Senhor, a Tua noiva. Oh Deus, quantas igrejas têm envergonhado o Teu santo nome. Senhor, tem misericórdia da Tua igreja, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, que o Teu nome seja santificado em nossas vidas. Que o Teu nome seja santificado nesta igreja. Oh Abba, Abba, santificado seja o Teu nome em nossas vidas. Santificado seja o Teu nome em tudo que fizermos. Santificado seja o Teu nome em tudo em nossas vidas. Queremos ser santos como o Senhor é santo. Queremos ser santos porque somente sendo santos nós vamos conseguir chegar à Tua presença. Santifica as nossas vidas. Santifica a Tua igreja.
Santifica a tua igreja, Senhor. Santifica cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ora balabalabasure canta, larabashere canta, larabashure canta, larabashure. Arabalabasure canta, larabashure canta, larabashure. Santifica, Senhor, este pão. Santifica, Senhor, este pão. Arabalabasure canta, larabashure canta, larabashure. Santifica, Senhor, este pão, Deus. Santifica, Senhor. Senhor, a palavra do Senhor diz que na noite que ele foi traído, ele partiu o pão. E ele nos deu uma ordem para fazermos isso em memória dele. Para nós discernirmos o quão santo é o corpo de Cristo. O quão santo nós devemos ser. O Senhor tem um convite à santidade nesses dias. O Senhor está convidando a sua igreja a se voltar à santidade. A santidade ao Senhor. E que esta ceia nesta manhã, eu gostaria que todos participassem, como um marco de uma decisão de que a partir de hoje você está dizendo: Senhor, a partir de hoje eu viverei uma vida de santidade. A partir de hoje o teu nome será santificado na minha vida. Queria chamar aqui na frente o Cristiano e a Giovana. Pode vir. Fica aqui. Quero orar por vocês. O Senhor tem falado no meu coração. Queria que vocês estendessem as suas mãos para cá. O Cristiano e a Giovana, eles têm servido com excelência nessa casa. E eu quero orar por vocês para que o Espírito Santo... Quero que vocês se virem aqui para mim. Queria que a Aline viesse aqui também. Vira para cá. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar, Deus, para que o Teu Espírito Santo venha sobre a vida do Cristiano e da Giovana. Senhor, que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo e da Tua unção, Deus. Senhor, cobre a vida deles com o Teu sangue nesta manhã. Senhor, eles têm servido esta casa com excelência, Senhor. Apesar das lutas, das dificuldades, eles têm se esforçado, Senhor, mesmo dentro das suas limitações. E eu quero orar aqui por santidade, Deus, para que o Senhor seja o Pai deles em tudo, para que eles te vejam em tudo, Senhor, e para que o Senhor santifique esse lar, santifique essa família, santifique a vida da Giovana, santifique a vida do Cristiano, Senhor.
Ori balabalabasure canta larabalabasere canta larabalabasere canta larabalabashe. E balabasure canta larabashere canta larabalabase. Grandes coisas eu tenho para a vida de vocês, diz o Senhor. Ribalabacere canta, larabalabacere canta, larabaxê. Eu levarei vocês em lugares altos que vocês nunca sonharam. Ribalabacere canta, larabalabacere, larabalabacê. E é por isso que desde o ventre Satanás tentou ceifar a tua vida, Cristiana, a tua vida, Giovana. E balabaxere canta, larabalabachê. O diabo tentou roubar a essência e a identidade de pai na vida de vocês. Mas eu sou teu pai, diz o Senhor. Eu sou teu pai. Eu sustentei vocês até aqui. Harabalabacere canta, larabalabachê. Eramanalabacere canta, larabachê. E eu levarei a vocês a lugares que vocês nunca imaginarão. E balabachere canta, larabalabacere canta, larabachê. O testemunho de vocês alcançará muitas pessoas, muitas vidas serão salvas. Eremelere canta, larabalabachere canta, larabalabachere. Ribalabachure canta, larabachure canta, larabalabachure canta, larabachure canta, larabachere. Essas mãos foi eu que uni, diz o Senhor. E aquilo que eu uni ninguém separa. Harabalabachere canta, larabalabachere canta, larabalabachere. Santificai a tua casa, santificai a tua vida, porque grandes coisas eu farei. Se me buscarem, se santificarem, grandes coisas eu farei. Canta, larabalabacere, canta, larabaxere. Canta, larabalabacere, canta, larabacere. O cordão de 3 dobras, ninguém pode quebrar. E eu estou no meio de vós, diz o Senhor. Eu estou no meio de vós, diz o Senhor. Revelarei a vocês coisas profundas. Coisas profundas. Cristiano, escute a Giovana. Giovana, escute o Cristiano. Porque eu levantei a Giovana para te moldar, Cristiano. E eu levantei o Cristiano para te moldar, Giovana, até que vocês dois sejam uma só carne e vivam o propósito que eu tenho para a vida de vocês, diz o Senhor. Eu vejo o teu coração, eu vejo o teu coração, e eu recompensarei segundo as suas obras, diz o Senhor. Harabalabasure canta, larabachere canta, larabalabashure canta, larabachere. Herebele canta, larabachere. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Aleluia. Harabalabasure. Quero que vocês sirvam. Senhor, em nome de Jesus, eu quero consagrar, Senhor, este cálice a Ti.
Eu quero santificar, Senhor, este pão e este cálice a Ti, Senhor, nesta manhã. E que todos que comerem desse pão e beberem deste cálice, Senhor, tenham discernimento de que o Senhor é santo. E que eles sejam santos, Senhor, na Tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Podem servir. Pede para eles irem tirando um pedaço. Ora balabashure canta arabaxê. Aleluia. Sou livre. Você é livre, querido. Você é livre. Oh, o Senhor te convida à santidade, à liberdade em Cristo, à liberdade no Senhor. Oh Deus, oh Senhor. Arabalabacere canta larabaque. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, Senhor. Arabalabacê. Se a neve, algo mais se a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Oh Senhor, algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Oh Senhor, algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo. Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém? Todos receberam? Feche os seus olhos. Senhor, que o Teu nome, Pai, Abba Pai, que o Teu nome seja glorificado, exaltado nas nossas vidas, santificado seja o Teu nome, através deste pão e através deste cálice. Pode comer e beber em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Se você quiser compartilhar com alguém, pode compartilhar. Já comeu, não tem problema. Amém. Glória a Deus. Eu quero te convidar para estar aqui na semana que vem. Convide pessoas para estarem aqui.
Creio que vai ser mais uma manhã de mover, de unção. Estaremos falando sobre o reino e a vontade do Senhor, continuando essa série de ministrações. Eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas neste lugar, como já fez hoje. Isso é só o começo. Hoje nós santificamos as primeiras coisas, e todo o restante vai ser santo em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu quero dar alguns avisos antes de nós encerrarmos, né? Quinta-feira nós temos aqui na igreja Quinta Power, que é a nossa reunião de oração. Queria que todos prestassem atenção em mim aqui agora. Ainda não encerramos, já vamos encerrar, mas quinta-feira temos então Quinta Power. Sábado, Jana pode dar o aviso para nós. Sábado, peraí. Agora eu quero ver os adolescentes, tá, gente? O nome do PNA é sério, tá? Pelo amor de Deus, não me Sábado tem o quê? PNA. Agora todo mundo que gosta Dança com fome. do PNA sério, vamos assim com todo mundo junto, tá? Tá bom? Vamos lá. Sábado, às 4 horas, tem o quê? PNACL! Então esperamos todos os adolescentes crianças aqui, sábado às 4. E, gente, se liguem que você tá rolando, fiquem preparados que essa semana vai ter atividade valendo ponto pra equipe, hein, pessoal? Amém, glória a Deus. Eu quero chamar o pastor Marcelo aqui na frente. Pedir para minha esposa pegar os carnês ali na mochila.